11 de julho de 2017. Hoje tem derby e o Gazeta Esportiva mostra tudo sobre o segundo confronto no ano do centenário do clássico direto do Allianz Parque. Sem Diego Souza, Palmeiras anuncia Daverson, destaque do pequeno Alavés na última Copa do Rei da Espanha. Livre da depressão que o atormentou nos últimos anos, Thiago Ribeiro comemora a oportunidade de começar jogando pela segunda vez seguida como titular no time do Santos. Os preparativos para a estreia de Dorival Júnior no comando do São Paulo. E ainda, Guga relembra os 20 anos do primeiro título em Roland Garros. E os gols da Série B e da Copa Sul-Americana. Olá, boa noite! Hoje será escrito o segundo capítulo do ano do centenário do derby. No primeiro confronto na casa do Timão, deu Corinthians. Hoje é a vez do Allianz Parque receber o clássico paulista. Quem será que leva a melhor essa noite? Esse ano, o derby entre Palmeiras e Corinthians completa 100 anos de existência. A primeira partida entre os dois clubes aconteceu em 6 de maio de 1917. O jornal Estado de São Paulo registrou na época a vitória por 3-0 do então Palestra Itália. 3 meses depois, o derby voltou a ser realizado e novamente o Palestra Itália venceu, dessa vez por 3-1. Esse duelo já foi registrado em fotos pela revista A Cigarra Esportiva. Nesse ano, o centenário do clássico foi comemorado durante o embate entre eles no Paulistão. Vitória corintiana por 1-0. Jô, pra desafogar a Fiel na arena. Nessa quarta-feira, os dois times voltam a se encontrar, dessa vez no Allianz Parque, onde o retrospecto do derby é equilibrado. No primeiro jogo, em 2015, vitória corintiana por 1-0. Olha o gol, Danilo! Gol! Naquele mesmo ano, outro confronto, um derby eletrizante de 6 gols, 3 para cada lado. Em 2016, o Palmeiras finalmente venceu o arquirrival na nova casa. Cleiton Xavier foi o autor do gol solitário. Deu certo, hein? Olha só o Palmeiras chegando com Moisés. Olha o Walter, salvou. Olha o toque de cabeça e o gol! Do Palmeiras! Nesse brasileiro, o Corinthians despontou como líder desde as primeiras rodadas e assegura uma boa vantagem sobre os demais. Já o Palmeiras não começou tão bem, mas segue em uma boa arrancada rumo às primeiras colocações. Nós não olhamos para quem vamos jogar, se é um time que é clássico, se é um time que está brigando para não cair. A gente olha 3 pontos, 3 pontos cada jogo. Então, a gente teve total respeito a todas as equipes, equipes que jogou clássicos, jogou equipes que hoje estão brigando lá embaixo. A gente tratou da mesma maneira, então a gente pensa no próximo jogo, não pensa a longo prazo. O Corinthians está tendo muito êxito, está conseguindo repetir a equipe, não está perdendo jogadores. Isso tudo é mérito do pessoal de lá, então a gente tem que parabenizar. Enquanto o Corinthians está focado no campeonato nacional, os comandados de Cuca dividem as atenções entre o Brasileirão, a Copa do Brasil e a obsessão pela Libertadores. Será que o elenco alviverde vai superar a maratona de jogos e focar no clássico? Ou o time de Fábio Carille seguirá fazendo apresentações dignas de um campeão? O vidente Carlinhos já garantiu quem vai levantar a taça em dezembro. Mas eu posso garantir, esse ano é do Corinthians. Carlinhos! Grande Carlinhos! Mas quem vai ganhar o derby? Isso ainda é imprevisível. Façam suas apostas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Corinthians e Palmeiras têm uma tradição tão grande, uma rivalidade tão grande, a maior do estado, uma das maiores do Brasil e do mundo.
E você pode analisar o clássico de várias maneiras, sob várias perspectivas. Uma delas, a tradição. Normalmente, quando o time está pior, invariavelmente vence o rival. Então, nesse caso, se a gente for por essa lógica, que não tem lógica necessariamente, mas costuma acontecer, o Palmeiras teria maiores possibilidades de vitória. Considerando também o fator campo, isso ajuda muito o Palmeiras. Está invicto há um ano, desde o ano passado não perde no Allianz Parque. Por outro lado, o Corinthians, se é que se pode dizer que alguém está mais leve num clássico dessa envergadura, porque é uma rivalidade muito grande, sempre quando há uma derrota, o rival entra passa por um período de crise. No caso do Corinthians, isso é minimizado pela campanha que tem. São 13 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Liderança absoluta do campeonato, 9 pontos à frente do segundo colocado, que é o Flamengo. Portanto, caso aconteça uma derrota, essa derrota não vai afetar muito o Corinthians do ponto de vista da classificação, mas pode trazer alguma consequência do ponto de vista psicológico. Flávio, boa noite para você. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu diria o seguinte, olhando apenas isso que você colocou, ok, já, né? O aspecto tático especificamente, o jogo é bom para o Corinthians. O Corinthians gosta de deixar a bola com o adversário. O Palmeiras vai ter que sair para o jogo. Que nível de pressão ele vai fazer, eu não sei. Se ele vai com tudo, se ele vai segurar, vai fazer aquele, não lembro como é que chama, galo louco, né? Que o Cuca fazia lá com o Atlético e tal. Mas que ele vai para cima, vai. Isso pode ajudar o Corinthians, desde que ele deixe a bola, mas não deixe o comando do jogo. Como ele fez com a Ponte. A Ponte teve a bola, mas não teve o comando do jogo. E aí ele pode trabalhar contra-ataque, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, em tese, o jogo é melhor taticamente para o Corinthians. Mas, 5 minutos, gol do Palmeiras. Isso já cai por terra. Então, vai ser um jogo muito legal, cheio de alternativas e vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians vive um momento de brilho, o Palmeiras tem uma chance de quebrar esse brilho. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Hoje o site está fazendo uma cobertura completa, as estatísticas, o número dos times, quem tem o melhor jogador, melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo. O palpite dos nossos blogueiros também, você confere lá. Qual vai ser o resultado do derby? Isso aí está lá no site. O Celso falou, o Flávio falou, a Helena falou, o Jonas, o Silvestre. Vence Palmeiras, dá empate ou o Coringão leva? Então. Eu já mudei de opinião. Já mudou de opinião? Eu acho que vai ser Palmeiras 2-1. Eu mantenho a opinião. O momento do Corinthians... é muito melhor. É melhor, isso não se discute. Está mais entrosado, está jogando melhor, tem um padrão definido de jogo, muito claro isso. Então, para mim... que o Corinthians está melhor, está melhor. 32 pontos, Palmeiras acho que 19, né? 13 pontos de diferença. Pois é. Por outro lado, eu ainda tenho esse lance da tradição. Né? Quem está pior, invariavelmente ganha. Tá vendo? Fui na sua. Pois é, por isso eu estou achando que vai dar Palmeiras. E aí, Flávio? Não, é assim, esse trio de ferro... eu já sei qual é o seu palpite. Claro, esse trio de ferro é assim. Normalmente, o Palmeiras ganha do Corinthians... O Corinthians ganha do São Paulo, o São Paulo ganha do Palmeiras. Só que a situação do Corinthians é muito favorável. No blog, né, no nosso... Você colocou gol do jogo. 1-0 gol do jogo. Quero mudar a opinião. Sério? Vai ser 1-0 gol do Arana. Que vão marcar o jogo, porque eu coloquei lá, aí sobra o Arana. Não, eu acho que o Corinthians tem favoritismo no jogo, sim. Por tudo que está acontecendo. Agora, estamos falando de Corinthians e Palmeiras, né? Não é bala mistura que vai jogar. São 2 timaços, 2 elencos espetaculares e tal. Mas, a princípio, o Corinthians ganhou o jogo. Se a gente recordar, desculpa, voltando um pouquinho atrás, sim, quando teve também Corinthians e Grêmio, que é um jogo mais ou menos do mesmo nível, tirando a rivalidade, claro, sim, mas era vice-líder contra líder, cogitava-se muito o Grêmio como favorito, porque jogava lá na arena, tudo mais. E o que aconteceu? O Corinthians venceu por 1-0. Gol do jogo, 1-0 gol do jogo. Pois é. Não, foi do Jadson o gol. Foi do Jadson? Foi do Jadson. Que o Jô fez aquele corta-luz sem querer, o Jadson chegou batendo. Bom, vamos então direto para o palco do jogo. Fernando Gavini está no Allianz Parque e é com ele que nós falamos agora. Põe na tela. Boa noite, Gavini.
Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Vou falar sobre o Palmeiras, que chega a este clássico numa situação complicada. São 4 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas. Time sob pressão, precisando da vitória no clássico contra o Corinthians. São 13 pontos de desvantagem no Campeonato Brasileiro, como vocês disseram, mas não é só isso, né? O time vem pressionado porque não conseguiu vencer no primeiro jogo da Copa do Brasil, aqui mesmo no Palestra Itália, contra o Cruzeiro. E aí começou essa sequência ruim do Palmeiras. O Palmeiras chegou a estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo, reagiu no segundo e acabou saindo com um empate. Mas depois disso, veio a derrota para o Grêmio por 1-0 no Campeonato Brasileiro. Aí foi jogar pela Libertadores contra o Barcelona em Guayaquil, no Equador. Perdeu também por 1-0 com um gol no finalzinho. E a derrota do último domingo contra o Cruzeiro lá no Mineirão por 3-1, quando a Raposa dominou completamente o jogo e venceu com autoridade. Aumentou demais a pressão sobre o time do Palmeiras. O Palmeiras que tenta acabar com essa invencibilidade enorme do Corinthians. E tem a seu favor o fato de não perder aqui no Palestra Itália há quase um ano. A última derrota do Verdão por aqui aconteceu no dia 24 de julho do ano passado contra o Atlético Mineiro. Agora, com relação aos confrontos contra o Corinthians aqui no Allianz Parque, foram 3 jogos com uma vitória para cada lado e um empate, a coisa bastante equilibrada. Palmeiras que teve ontem, participando na entrevista coletiva, o Tietê, que falou a respeito desse clássico, da dificuldade de enfrentar o líder Corinthians e da pressão que envolve o time nesse momento. O clássico realmente é um jogo diferente de tudo. Vocês conseguiram identificar qual o ponto mais fraco desse Corinthians para tentar explorar? Um clássico pode fazer de fato tanta diferença assim? Tem cara de final, de decisão para o Palmeiras? O fato do Palmeiras, por exemplo, não vencer amanhã pode significar o fim do sonho de um bicampeonato brasileiro? Não pode levar esse peso, como se a vitória não vier, a gente não vai conseguir o bicampeonato, até porque a gente tem outras competições para disputar. Qualquer partida, ainda mais um clássico, quando se perde, não tem não diria um bom ambiente, mas fica um clima meio, pesado, as cobranças vêm, as críticas também, maiores ainda. Então a gente sabe que não é uma coisa muito boa se o resultado adverso vier. Só corrigindo, eu me confundi todo aqui, o Palmeiras venceu o Grêmio, na antepenúltima rodada aí do Campeonato Brasileiro, o antepenúltimo jogo do Palmeiras venceu por 1-0, aquele jogo em que os dois times, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, jogaram com o time reserva. O Palmeiras acabou vencendo por 1-0, um jogo que inclusive a torcida do Corinthians comemorou como um resultado positivo, porque ajudou o Corinthians a se distanciar do Grêmio, que era então o segundo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora o Palmeiras, para essa partida, tem 3 novidades, 3 jogadores que voltam a estar à disposição do técnico Cuca. Um deles é o Guerra, que ficou afastado dos 2 últimos jogos por conta do acidente doméstico que aconteceu com o filho dele, caiu na piscina, ficou internado e tal. O Guerra ficou de fora de 2 partidas e agora volta a estar à disposição do técnico Cuca, deve começar jogando sem dúvida nenhuma. Além disso, o Felipe Melo, que está afastado há quase um mês por causa da lesão no punho, da fratura na mão depois de uma lesão muscular, deve ficar à disposição no banco de reservas. E o colombiano Borja não jogou contra o Cruzeiro por causa de uma indisposição estomacal, já está recuperado, também deve ficar no banco de reservas à disposição do Cuca. Agora, sobre a escalação, eu vou falar mais pra frente aqui mesmo no programa, no Gazeta Esportiva, mas mais pra frente eu trago qual deve ser o Palmeiras que vai enfrentar o Corinthians nesta noite aqui no Allianz Parque. Michele. Valeu, Gavini, muito obrigada. Então daqui a pouquinho ele volta com mais informações. Mas é um Palmeiras que tem praticamente força máxima, o Cuca não tem grandes problemas para escalar o time, o Corinthians nunca tem, né? No Corinthians nunca tem. É a terceira vez que o Carille vai colocar o time que ele considera titular. E ele já avisa antes o time, já está lá escalado. E quando ele perde algum jogador, logo depois da partida, na coletiva após a partida, vamos imaginar, aconteceu isso quando o Fagner recebeu um cartão amarelo. Ele já falou que é o Paulo Roberto e que o Marquinhos Gabriel estava no lugar do Rodriguinho. Ele não... É uma maneira de trabalhar. Não é um método que está dando certo quando ele está ganhando. Claro. Você pode, por exemplo, a gente diz, não, tem que defender o time. Eu não acho isso. Eu acho que o cara pode ter uma base e variar. O Guardiola não tem muito problema de fazer isso. O que você acha? Porque o Alberto Helena Júnior fala contundentemente que tem que definir um time, o Chico Lang também. O Flávio fala que acha que não. E você? Então, existem situações e situações, eu vou explicar. Quanto mais você repetir o time, mais entrosamento tem. Mais desgaste também. Isso, mas se o time é bem treinado,
Cada jogador, mesmo que não esteja jogando, sabe muito bem o que ele tem que executar. Eu não consigo imaginar sabe um time muito bem o de que 11. ele tem que executar. Na minha cabeça não existe time de 11. No mínimo de 15. Por isso que eu entendo que, se você tiver entre os 15, ok, que é o que o cara ele faz. Para mim, time de 15, beleza. Time de 11, para mim não vai lugar nenhum. Ele mexe a peça, mas ele não mexe no esquema. Então o Corinthians perdeu lá o Fagner, perdeu o Rodriguinho e o time manteve a mesma força, a mesma maneira de jogar. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que também está na Casa do Verdão e tem as informações agora do Corinthians. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Estamos em outro ponto aqui do Allianz Parque, já acompanhando, claro, a expectativa da chegada da torcida. Serão aproximadamente 40 mil torcedores que vão lotar o Allianz Parque para um jogo que tem clima de decisão e também a chegada de corintianos e palmeirenses. Partida confirmada para as 21h45. É jogo que tem clima de decisão. Ontem no Gazeta Esportiva nós mostramos, né, como a torcida corintiana não poderá vir aqui no Allianz Parque, pois nos clássicos há uma determinação no estado de São Paulo que nos clássicos teremos apenas a torcida do mandante, hoje só a torcida do Palmeiras. A torcida do Corinthians ontem compareceu em cerca de, segundo a Polícia Militar, algo em torno de 900 a 1.000 torcedores que foram prestar apoio. E esse assunto de torcida única, né, para os clássicos, é algo que não agrada ao presidente do Corinthians, que ontem, em entrevista coletiva, Roberto Andrade, falou sobre esse tema. Acho que a torcida já deu algumas manifestações de que merece ter um voto de confiança, se é assim que possa dizer, porque eu acho que o futebol está perdendo a graça em todos os sentidos. Isso é um engano que eu gosto, que não leva a nada, prejudica o clube na parte financeira, somente isso, mas é isso que eu estou querendo mostrar, que a violência, ela não sai da arquibancada, a violência está no país, a violência está postada em todas as esquinas, é só você abrir o jornal, abrir a internet, que todo dia você vê, morre um, matam 10, é o dia inteiro isso, não é no futebol. Então eu acho que isso é uma demagogia grande, está muito cômodo, não sei para quem, das coisas ficarem assim, o torcedor de um clube que faz um clássico como amanhã, o corintiano é obrigado a ficar em casa, não pode nem andar pela rua. Eu não consigo entender. Gostaria que alguém me explicasse que isso resolveu algum problema. E claro que o clima é de decisão, vale apenas entre aspas, 3 pontos para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas com qualquer corintiano que você encontre ou palmeirense, está todo mundo muito ansioso. Chico Lang hoje na redação, você viu como é que ele estava, né? Estava meio que insuportável, não podia chegar perto do Chico, ele estava explodindo. Tem lá no meu condomínio, Michele, o goleiro do nosso time, tal de, chama Zoratinho, menino, um palmeirense doente. Ontem era por volta de 10h30, foi bater na minha porta perguntar quanto que ia ser o jogo. Eu falei, eu não sei, eu vou trabalhar amanhã na partida e não sei. E sobre essa ansiedade, esse nervosismo, nós perguntamos ao técnico Fábio Carilli, sempre de um semblante mais tranquilo, mais sereno, e o Carilli falou se ele fica um tanto quanto nervoso, se dá friozinho na barriga na véspera de um jogo tão importante como Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Só tô aparentando tranquilidade, não tem nada de tranquilo não. Não tem jeito de ficar tranquilo num jogo desse, cara. Não tem. O que dá tranquilidade é que o time tem uma forma ideal de jogar, que sabe muito bem o que tem que fazer dentro de campo. Mas um jogo desse tamanho aí não tem como ficar tranquilo, pode ter certeza. Bom, o Corinthians, Michele, está há 115 dias invicto hoje. Ele completa essa marca de 115 dias sem nenhuma derrota. Já não perde há 26 partidas, são 26 jogos de invencibilidade. E há 6 jogos, o Corinthians não sofre nenhum gol. E a vantagem é extremamente folgada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é líder com uma grande margem são 9 pontos para o Flamengo, são 10 pontos para o Grêmio, o Flamengo é o segundo, o Grêmio é o terceiro, e para o Palmeiras são 13 pontos de vantagem. O Palmeiras que montou uma equipe milionária, não para de contratar, e o Corinthians já abriu 13 pontos. Por esses ingredientes, será que dá para apontar um favorito num Palmeiras e Corinthians, num Corinthians e Palmeiras? O técnico do Timão também opina. Tem favorito não. Lembro bem que na coletiva antes desse jogo, lá no estádio, todo mundo colocando o Palmeiras como favorito, eu falei 50% para cada um, clássico é 50% para cada um, independente da condição que está a sua equipe. Se está bem, se está mal, 50%. A gente já viu vários jogos aí, da gente estar muito bem e depois perder, ou muitas vezes assim ninguém acreditando e ir lá e ganhar, que foi esse caso.
Então, clássico, 50% para cada um. Bom, Michele, Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram uma única vez nessa temporada. Foi pelo Campeonato Paulista, foi na Arena Corinthians lá em Itaquera, naquela oportunidade. Foi aquele jogo onde o Gabriel acabou sendo expulso no lugar do Maicon. O Corinthians ficou quase todo o segundo tempo com um homem a menos. O Palmeiras era o grande favorito e acabou dando o quê? Deu Corinthians 1-0, o gol do Jô. E o Jô, veja você, Michele, naquela oportunidade era a reserva do Casim. O time, como o Celso e o Flávio já anteciparam aí, claro, é um time conhecido por todos. O Corinthians vem com força máxima. O time que entra em campo hoje tem apenas 2 jogadores diferentes na equipe titular em relação àquela partida. Naquele jogo, o Casim começou no ataque e hoje, obviamente, o Jô está no lugar do Casim. E quem era reserva também naquela partida, aliás, nem era reserva, não estava relacionado, era o Meia Jadson, que estava chegando ainda para o Corinthians. E por isso, o Léo Jabá, que já não está no clube, era jogador titular. Então, são 2 jogadores apenas diferentes daquele 1-0 contra o Corinthians. O Fagner ontem treinou normalmente, tinha o pisão no pé, está confirmadíssimo, força máxima para o Corinthians. O time não tem nenhuma novidade, daqui a pouco a gente passa a escalação oficial. O Leandro Pedro Voaden será o árbitro desse jogo, né? Os palmeirenses parece que não gostaram muito da indicação do Leandro Pedro Voaden, mas ele está confirmadíssimo. Portões não foram abertos e a gente fica à sua disposição, eu aqui nesse ponto, o Gavini lá do outro lado, para a hora que você quiser mais informações de Corinthians, informações de Palmeiras, as escalações, enfim, clima de decisão. É gostoso trabalhar num evento e num jogo como esse, viu, Michele? Boa, Garrafa. E você, mas qual é o seu palpite? Você que está aí no ambiente, você está sentindo algum feeling assim do que pode acontecer nessa partida? É mero palpite, claro, mero palpite. Eu entendo que o Palmeiras joga hoje com a faca nos dentes. Palmeiras, obviamente, vai vender muito caro uma derrota dentro de casa. Ele está, entre aspas, pendurado na Libertadores, vem de uma derrota. Na Copa do Brasil não está com folga, perdeu o Paulista, já perdeu um jogo para o Corinthians. E a boleirada sabe, hoje é o dia. Ganhar hoje significa folga, tranquilidade para a partida da Libertadores na volta aqui no Allianz contra o Barcelona. Em caso de derrota, o Palmeiras ficaria 16 pontos atrás do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E isso significaria um inferno na vida do Palmeiras. E por todos esses ingredientes, e pelo time, claro, que tem o Palmeiras, num palpite, acho que o Corinthians chega um pouquinho mais folgado, Palmeiras 1-0. Beleza, Osmar Garrafa. Daqui a pouquinho você volta com mais informações pra gente. 10 jogos movimentaram ontem a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Juventude chegou aos 26 pontos, se manteve na liderança da competição. O Guarani com 25 é o segundo, seguido pelo América Mineiro e Vila Nova, ambos com 23. Veja os gols. No Estádio do Café, o ABC saiu na frente do Londrina com Lucas Coelho de cabeça. A reação do time da casa começou 10 minutos depois com o Ellison, 1-1. Aos 29, Celcinho recebeu um presente de Jonatas Belusso e virou o jogo. Para fechar, Reginaldo deixou o dele ainda no primeiro tempo e definiu. 3-1 Londrina. Mesmo resultado da vitória do Brasil de Pelotas sobre o Oeste. Júlio César até marcou para a equipe paulista. Mas João Afonso, Rafinha e Marcinho reverteram o placar e encerraram uma sequência de 3 derrotas do time gaúcho. O Brasil de Pelotas é o 11º na tabela. O Oeste, o 16º, a 3 pontos do Z4. Criciúma e Paysandu ficaram no empate em Santa Catarina. Bergson fez para o Papão no início do segundo tempo. Só que Diego Giareta empatou aos 32 e definiu o resultado. 1-1 placar final. O América Mineiro contou com uma noite inspirada de Rui para vencer o Boa Esporte. Ele marcou os 2 gols do jogo e assegurou a vitória ao Coelho no Independência, 2-0. O Guarani segue fazendo ótima campanha na Série B. Contra o Goiás, Brian Samúdio fez o gol da partida e manteve o Bugre na vice-liderança do campeonato, 1-0. No Serra Dourada, o Vila Nova saiu na frente do Paraná depois da pichotada do zagueirão. Moisés aproveitou o vacilo e fez o primeiro. Alain Mineiro aumentou a vantagem batendo de fora da área e surpreendendo o goleiro. O terceiro também foi dele, dessa vez cobrando pênalti. 3-0 Vila. O Paraná tentou iniciar uma reação. Minho acertou um belo chute e descontou. João Pedro ainda fez o segundo de falta, mas ficou nisso. Vila Nova 3, Paraná 2.
Em Alagoas, o CRB abriu o marcador para cima do Figueirense com Elvis, 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, Flávio Boaventura ampliou a vantagem. Enan fez para o time catarinense no começo do segundo tempo, mas a vitória ficou mesmo com o CRB, 2-1. Luverdense e Santa Cruz se enfrentaram no Mato Grosso e Sérgio Mota fez 1-0 para a equipe da casa. Logo no primeiro minuto da etapa final, Augusto empatou a partida. Sérgio Mota apareceu novamente e recolocou o Luverdense em vantagem, 2-1. Só que aos 43, Bruno Silva definiu a igualdade cobrando pênalti e ficou assim, 2-2. O líder Juventude visitou o Lanterna Náutico e teve que buscar o resultado depois que Gilmar fez para o Timbu. O Alacer deixou tudo igual aos 13 do segundo tempo e garantiu um pontinho ao time gaúcho, 1-1. Fora de casa, o Internacional voltou a vencer na Série B. William Potker fez o primeiro logo aos 11 minutos. E Nico Lopes definiu o resultado com um golaço no Castelão, 2-0. Com a vitória, o Inter subiu para a 5ª posição. Bom, é o seguinte, daqui a pouquinho, Fernando Gavini e Osmar Garrafa voltam a falar com a gente ao vivo, direto do Allianz Parque, trazendo todas as informações de Palmeiras e Corinthians, tá certo? Muitas informações, escalação dos dois times, especialmente para vocês. Maior tenista brasileiro de todos os tempos, ao lado de Maria Esther Bueno, Gustavo Kuerten, o nosso querido Guga, reuniu a imprensa nesta quarta para apresentar mais uma parceria do Instituto que leva o nome dele. Veja com Jonas Campos. Sorriso no rosto, simpatia de sobra, alegria de criança. Guga, tomou um baile da criançada, como é que foi esse bate-bola? Não, natural, né? Sempre tem aquela jogada escondida, o traquejo da garotada que deixa a gente torto. Este é Gustavo Kuerten, que nesta quarta-feira, ao lado da mãe Alice, anunciou mais uma parceria do Instituto Guga Kuerten, que há mais de 15 anos trabalha para oferecer oportunidades de transformação social. 2017 é um ano especial para a Guga, para o tênis e para o esporte brasileiro. Aniversário de 20 anos da primeira das 3 conquistas do tenista em Roland Garros. Começava lá em 1997 a trajetória de sucesso daquele que posteriormente se tornaria o número 1 do mundo, um ídolo nacional. Foi um pouco do que aconteceu hoje, a criança ganhando de todo mundo, ganhando dos tenistas consagrados. Uma inspiração tremenda, muita vontade. De alguma forma nós nos convencemos que cabia o tamanho daquele sonho cabia na nossa realidade. O tricampeão de Roland Garros tira o chapéu para Rafael Nadal, que recentemente conquistou por 10ª vez o torneio de Paris. Pegar todos os adjetivos, né, qualitativos do nosso dicionário e botar ali, ó, assim, extraordinário, Rafael Nadal, é espetacular, Rafael Nadal, ele é sinônimo de tudo que é espetacular, grandioso e simples. Claro que o tempo não permite, mas Nadal no auge, no saibro, contra a Guga no auge, o que será que dá, hein? Eu falei, o Guga joga com 200 milhões aqui nas costas, aí fica ruim pra ele, né? Mesmo assim, judiado é capaz da gente ganhar. Tá certo, Guga. É o seguinte, acompanha o Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso Twitter. Hoje tivemos direto da redação do site gazetesportiva.com lá no Facebook. Tem as nossas mídias sociais todas aí, TV Gazeta, Instagram. Raquel, seja bem-vinda ao nosso time, viu? E eu quero aproveitar e mandar um beijo para a nossa maquiadora aqui da TV Gazeta, Cida Aparecida Borisovas. Cida Borisovas, um beijo para você, feliz aniversário, muita saúde, muita felicidade e obrigada por ser essa pessoa tão querida nas nossas vidas, tá certo? Tem uma coisa rapidinha, Magrão, volta aqui para a câmera 3, do Pascoal. Rússia, especial da Rússia lá no site gazetesportiva.com. Tivemos um enviado especial para a Rússia, o Helder Júnior, esteve lá e hoje entra no ar o segundo, já está no ar o segundo capítulo da viagem, ele falando que o idioma pode ser uma barreira muito grande para esse Mundial, porque lá na Rússia, sabe o que eles falam?
russo. Inglês? Ninguém fala, gente. É sério. Não, eles não falam inglês. Não, Aí ninguém consegue entender nada. Na Rússia não fala inglês? Gente, sabe o que falam na Rússia? É russo. E tipo, é muito... Eu falo russo. Você fala boa noite. Russo. Não. Fala boa russo, noite em russo. Então ele está contando como que foi essa experiência dele, né? A gente acha que o inglês é uma língua universal. Ah, vai esperando que na Rússia você se vira com o inglês, viu? Então tem que aprender russo para ir pro Mundial. Você aprende, você tem facilidade. Bom, tá certo. Então tá lá. Meu, talvez, depois de umas doses de vodka, pode ser que eu fale alguma Então, coisa. é vodka e todo mundo vai se entendendo. Vamos conferir a rodada desse meio de semana do Brasileirão. 2 partidas começam às 7h30. O Atlético Mineiro enfrenta o Santos na Arena Independência. E a Ponte Preta recebe o Bahia em Campinas. 9 horas no Maracanã, jogam Fluminense e Botafogo. 9h45 tem Palmeiras e Coringão na Casa do Verdão. Atlético Paranaense e Cruzeiro lá na Arena da Baixada. E Vitória e Vasco em Salvador. Amanhã, o Flamengo recebe o Grêmio, 7h30 na Ilha do Urubu. No mesmo horário, o São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense no Morumbi. Também às 7h30, o Sport joga com a Chapecoense no Recife. E fechando a rodada, o Avaí, que encarou lá muito bem o Grêmio, enfrenta o Coritiba, 9 horas em Floripa. Pode apagar a arte, Boquinha. Não é só em São Paulo que tem clássico. No Rio tem Fluminense e Botafogo e o duelo pode fazer os times trocarem de posições na tabela, já que apenas um pontinho separa os dois. Sou muito grato ao Botafogo pelo momento que eu vivi, pelas amizades que fiz lá também. É um clube que abriu as portas para mim para um cenário nacional, né? Já enfrentei o Botafogo em outras equipes, assim como já enfrentei o Palmeiras, como vou enfrentar o Cruzeiro, então é natural, é normal isso. Para mim é bem tranquilo. O bom é que eu vou rever amigos lá, acho que isso que é o mais bacana de tudo, pessoas que eu tive uma convivência lá, vou poder revê-los, dar um abraço, enfim, acho que é isso que a gente leva de legal do que a gente passou lá e do futebol. Por ser um clássico já se torna um jogo diferente, né? Tem essa importância a mais para a gente por estar uma série de jogos sem conseguir 3 pontos, então tem sim uma responsabilidade, um peso a mais, mas a gente não vai fugir da raia, a gente tem um adversário difícil que é o Fluminense, mesmo sem o seu artilheiro, né? É um time que joga em transição muito rápida, tem jogadores velozes na frente, que usam bem as beiradas do campo. Então a gente conhece já bastante a equipe deles. Vamos nos preparar bem para esse jogo. Flávio, Fluminense e Botafogo estão ali na zona intermediária, mas fazem um campeonato, quer dizer, fazem um campeonato regular. Dentro do que se pode esperar deles. O Corinthians que é um extraterrestre do campeonato. E o Palmeiras está abaixo do que a gente esperava. E o Atlético Mineiro abaixo do que se esperava. Pois é. O Flamengo está dentro. Está dentro. É que o Corinthians extrapolou, é uma campanha absurda. 9 vitórias e 2 empates. Um jogo equilibrado, mas o Botafogo, pelo que tem apresentado, Flávio, eu acho que pode conseguir, para mim, ter um leve favoritismo diante do Fluminense. Então, o Botafogo ele tem sido uma surpresa com o Jair, né? Realmente muito grande. Ninguém conhecia o trabalho dele, de repente estourou. Estourou no melhor sentido, claro. O Abel, ele é bom treinador. Treinador. Mas não é o mesmo Fluminense, tinha grana para dar e vender e tal. Então ele vive ali, perde jogadores, aquela coisa toda que a gente sabe. Realmente um jogo mais para Botafogo, pelo menos em tese. Em princípio, o Botafogo tem um certo favoritismo. Certo, Michele? Certo, Celcinho. 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas em 12 jogos. Essa é a campanha do Atlético Mineiro, que precisa vencer o Santos amanhã para encostar no G4. O zagueiro Gabriel e o meio-campista Rafael Carioca falaram da expectativa para o confronto contra o Peixe. Nono colocado com 17 pontos, o Atlético Mineiro enfrenta o Santos sob o olhar de desconfiança da torcida, principalmente depois do empate com o Botafogo na última rodada. E o volante Rafael Carioca sabe muito bem de quem é a responsabilidade por este sentimento dos torcedores. Hoje a responsabilidade é toda nossa, desde o Vitor até o Fred do Rafael Moura. A gente tem que assumir a responsabilidade, a gente sabe que precisa melhorar, para que contra o Santos a gente possa fazer tudo diferente e fazer os gols que a gente criamos.
E para o duelo com o Peixe, a principal novidade é a volta de Gabriel, que havia sido poupado. Alheio aos problemas do adversário, o zagueiro está confiante de que o Galo pode ampliar a sequência invicta, que já dura 5 jogos. São vários desfalques importantes, né, que o Santos vai ter, mas tem muitos outros jogadores de qualidade, jogadores rápidos, né, uma equipe muito bem treinada pelo Levi Coupe. Sabemos também de todas as dificuldades, mas a gente está dentro da nossa casa, sabemos da nossa força ali dentro do Horto, com o apoio do nosso torcedor, a gente tem tudo para fazer um grande jogo e conquistar esses 3 pontos. No Santos tem atacante comemorando um bom momento depois que voltou à equipe titular. Veja com o Gavini. Há muito tempo, Thiago Ribeiro não sabia o que era ser titular. A oportunidade lhe sorriu no domingo, clássico contra o São Paulo. O atacante já estava com saudades. Feliz, né? Por ter tido essa oportunidade num jogo grande, num clássico. É meu primeiro jogo, né, como titular desde que eu retornei ao Santos. Já tinha quase um ano, né, que eu não iniciava uma partida. As coisas saíram melhor do que eu imaginava. Então, muito feliz com essa oportunidade e feliz por ter correspondido, né. Contra o tricolor, Thiago Ribeiro substituiu Bruno Henrique, que estava suspenso. Agora, contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, ele terá outra chance. Desta vez no lugar de Copete, que levou o 3º cartão amarelo. Além de Copete, o Santos terá o desfalque de Lucas Lima, também suspenso, que será substituído pelo argentino Vecchio. Na lateral direita, Vitor Ferraz, com dores no joelho, é dúvida e deve ser substituído por Daniel Guedes, caso não possa mesmo jogar. No meio-campo, Renato, machucado, está fora. No seu lugar, vai entrar Leandro Donizete, que assim como Thiago Ribeiro, até bem pouco tempo atrás, defendia o Atlético Mineiro. A gente sabe como é os jogos ali no Independência. O Atlético procura sufocar o adversário, né, imprimir um ritmo forte. É a maneira que o Atlético joga ali no Independência. Então vai ser um jogo duro, um jogo difícil. Mas também sabemos que vamos ter contra-ataque. Vamos ter espaço para contra-atacar. Procurar se defender bem no momento que tiver que se defender. E no momento que tiver a bola, personalidade para jogar. E para conseguir colocar o Atlético em dificuldades e procurar fazer um grande jogo e vencer essa partida. Palavras de Thiago Ribeiro, que sabe muito bem o que é superar uma má fase. O jogador passou por depressão nos últimos anos. Garante que está recuperado e que ainda tem muita lenha para queimar na carreira. Eu passei por momentos muito difíceis, né? Foram aí alguns anos, né, lutando, né, para superar essas dificuldades. E eu tô com 31 anos e acredito eu ainda que tenho muita lenha para queimar. Me sinto cada vez melhor depois que eu superei esses problemas que eu tive. Tô me sentindo um garoto, né, com 20 anos começando. Só que com a experiência de já ter vivido vários anos, né, no futebol. Agora é procurar dar sequência e cada jogo, né, que eu tiver a oportunidade de jogar, mostrar, né, comprovar que eu tô totalmente recuperado e tenho muito ainda a oferecer, né, nesses anos de carreira que eu ainda tenho. Bom jogador, né? Experiente, para compor o grupo é bacana, é bom para o Santos. Deu uma recuperada legal na vida dele, né? Negócio de depressão, foi complicado. Isso. Mas ele se recuperou legal, se recuperou bem. É o tipo do jogo onde o time da casa tem que dar um jeito na vida, né? Tem que se ajeitar. A gente falava agora há pouco. O Santos está dentro. O Santos está em 4º lugar, está na frente do Palmeiras, com um elenco mais modesto, com menos investimento. O Palmeiras virou uma referência, né? E o Santos está aí, com todas as dificuldades, com troca de... Mas se mantendo, né? Tá. Aconteceu isso no ano passado também. Ninguém dava nada para o Santos. Isso, ele está lá, ele está fazendo bem a parte dele. O Atlético Mineiro é que está abaixo. Ele vem crescendo de produção, é bem verdade. Né, melhorou nas últimas rodadas, mas ele está abaixo. Então é o tipo do jogo que só tem um time que pode ganhar. Tem que ser o Atlético Mineiro. O Santos vai, entre aspas, como franco atirador, e numa dessas traz um outro resultado positivo. É verdade. O Atlético, se ganhar, ele volta pro bolo lá, né? Mais libertador, mais perto do
ou menos longe do Corinthians? Menos longe do Corinthians, porque se esperava muito que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro estivessem brigando pelo título, que não aconteceu, mas tem muito campeonato pela frente ainda, o Atlético pode chegar. Claro. E a gente tem falado muito de Corinthians e Palmeiras, nem poderia ser diferente, é o derby da cidade, é o principal jogo, mas Atlético Mineiro e Santos vai ser também a expectativa, de um jogaço, assim como amanhã Grêmio e Flamengo. Sim. É isso, né? E tem aí do outro lado, daqui a pouco jogam Ponte Preta e Bahia. É São Paulo e nada americana. Ganha aula de Bahia. Tá aqui, vai. Te vira, velho. Porque se a Ponte ganhar do Bahia e o São Paulo ganhar amanhã do Atlético Goianiense, São Paulo sai da zona de rebaixamento. Se a Ponte não ganhar do Bahia... Não, ainda acho que se o São... se o São Paulo ganhar, depende, porque além do Bahia... Está na zona de rebaixamento, estão... Bahia, Vitória, São Paulo e se o Vitória venceu, o São Paulo ainda não, eu sei, mas estou falando, precisa ajudar, né? Tá, sim, Mas a Ponte não pode vacilar, que se ela não ganhar, ela fica no rolo. Ela tem só 15 pontos. Você vê, na Ponte, Chapecoense começaram tão bem, agora estão ali na beira, na beira da realidade. Paraguaio? Tá, não, normal, é isso mesmo, tá dentro. Hora de voltar ao Allianz Parque para fazer contato ao vivo com a nossa equipe que está lá acompanhando esse super jogão. Boa noite mais uma vez, Fernando Gavini. Michele, estamos na expectativa quais serão as equipes de Palmeiras e Corinthians que estarão em campo no Allianz Parque esta noite. Claro que ainda falta um bom tempo para o jogo, mas a gente pode dizer aqui qual será o provável Verdão para enfrentar o Corinthians. Como eu disse na outra entrada, são 3 novidades, o Borja, o Felipe Melo e o Guerra à disposição do Cuca, mas só um deles deve jogar. Vamos ver aí na tela a escalação, a provável escalação do Palmeiras, com Fernando Praz no gol, o Tietê na lateral direita, Mina e Luan formando a dupla de zaga. Na lateral esquerda, a dúvida, ou Juninho ou Egídio, depende do que o Cuca vai querer, mais atacar ou mais defender. Os 2 volantes, Thiago Santos e Bruno Henrique, os 3 homens atrás do atacante, Roger Guedes, Guerra e Dudu, e no ataque, o William. Esse deve ser o Palmeiras, que vai tentar aqui acabar com essa invencibilidade corintiana de 26 partidas na temporada, Michele. Tá certo, Fernando Gavini, muito obrigada aí por todas as informações. E agora... Bom, dá pro Gavini, será dar o palpite dele? Porque o Garrafa deu, né, o palpite dele, mas eu não tinha Enquanto ele pensa no palpite dele... o Gavini pensa no palpite... O time do Palmeiras é bom, isso não se discute, tá no papel. Ótimo ou é bom? Não. Não era fantástico no começo do ano? Não, acho que é aí que está a confusão. Tá. O Palmeiras sempre foi elogiado por ter investido num elenco. Tá. O elenco do Palmeiras é bom. Então o Cuca tem boas opções caso falte um ou outro jogador. Ele está procurando jogadores, Isso. Agora, time por time, se você comparar Palmeiras e Corinthians, é muito igual. Eu não vejo essa vantagem do Palmeiras, não. Time. O Corinthians tem um time já pronto. O Palmeiras está procurando o time. Isso. Esse é o ponto. Mas é diferente. Johan Cruyff falava o seguinte, 11 jogadores de alto nível não significa um grande time. Isso. Significa que você tem 11 bons jogadores. Verdade. Um time é outra coisa. E ele até falava, às vezes num grande time é melhor você ter alguns que não são tão bons. Para que alguém corre pelo outro, um colabora mais com o outro. Normal. Verdade. Bom, o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que vai confirmar a escalação do Corinthians. Boa noite, Garrafa. Ó. Michele, diferentemente do Palmeiras, com muito mistério, no Corinthians, time escalado. Sem nenhuma dúvida, o Fagner vai para o jogo, o Corinthians defendendo uma invencibilidade de 115 dias, sem perder, são 26 jogos sem derrota. Na tela, a escalação do Corinthians. O Corinthians que terá Cássio no gol, pela lateral direita, Fagner confirmado, no miolo da zaga, Balbuena, Pablo e o Guilherme Arana pela lateral esquerda, no meio-campo, Gabriel, Jadson, Maicon e Rodriguinho. No ataque, Romero e Jô. Este é o Corinthians do técnico Fábio Carilli. Michele. Osmar Garrafa, muito obrigada aí pela participação. Ficamos devendo o palpite do Gavini, hein? Ficamos devendo o palpite do Gavini. Mas a gente tenta o contato. Caio, vê se ele passa pra gente Acho que o Gavini falou que no meu ouvido vai ser 1x0 Corinthians. O Gavini? Pra mim ele falou 7x0 Palmeiras. Esse é o Chico Lang. É o anti-Chico Lang. Entrou linha cruzada. Fala, Celcinho. Então, esse time do Corinthians deu liga
e aí tem todo o mérito Fábio Carille, que para mim não surpreende. Eu me recordo quando o Carille foi efetivado como treinador, eu disse, eu escrevi no blog, inclusive, lá na Cara do Gol, no site Gazeta Esportiva, pode recuperar. Poderia se esperar do Corinthians, no mínimo, um time organizado e competitivo. Boa. Escrevi logo no começo da temporada. Foi o que aconteceu. Um time organizado, competitivo, só não imaginava, e aí eu acho que nem o mais fanático torcedor corintiano, que teria, não é o teu caso, que não é o meu caso, um aproveitamento de quase 90% no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, 88,9, Celso. O Corinthians, ele tem, sim, quase 90%. Não, Celso, é 88,9. Quase 90%. É o melhor aproveitamento da história dos pontos corridos. Superou o Corinthians de 2011. Né? No mundo, né? 89,9. O Celtic teve um bom lá na... Terminou com 15 rodadas. Então, o aproveitamento deve ter sido melhor. Não dava tudo isso? Poxa vida, sabe? É melhor do que o Corinthians que foi campeão com o Tite em 2011 e com o Tite em 2015. Com uma, como diria Flávio Prado, com uma babairrada, o que o restou da raspa do tacho. Ninguém imaginava, gente. Fala sério, no começo do ano. Nem o Carille, nem ninguém. O time deu liga e assim, gente, eu conversei muito com o Carille essa semana, com o Valmir Cruz e tal. Fizemos um evento maravilhoso na segunda-feira e batemos bastante papo, jantamos juntos e tal. É claro que é uma surpresa. Claro que não tem como. E aí você tem que estar preparado. As pessoas, não o Carille, a comissão, que eles sabem como é que isso funciona. Que um dia vai perder. Mas a torcida precisa ver, precisa entender que isso aí é irreal. É irreal. É anormal. E qual vai ser a reação quando a coisa voltar à normalidade, entendeu? Estou dizendo isso pelo seguinte, o ano passado eu lembro que o Santa Cruz liderou o Campeonato Brasileiro com as 2 rodadas. Aí começou a perder, ficou para 7º lugar, aí mandaram embora o Milton Mendes. E aí o time foi rebaixado, porque eles achavam que iam ser campeões brasileiros. É claro que o Corinthians pode ser. Agora, isso que está ocorrendo... Você não crava que o Corinthians vai ser campeão brasileiro? Você não está sentindo que ele vai ser campeão? Eu não tenho certeza. Calma, é muito cedo. Ô, louco, tem um monte de campeonato pela frente. Eu não colocava o Corinthians nem entre os favoritos. Não colocava. Agora, ele, até por essa pontuação absurda, ele está lá. Agora é o seguinte, qual vai ser a reação quando a coisa voltar ao normal? Até para um time super organizado. O que é normal para um time muito bem, para um time legal, para um time bacana. 70% é uma média absurdamente alta. Com 70% é muito difícil você perder o campeonato. De novo, quando a gente está com 88,9%, ou seja, está muito anormal. Qual vai ser a reação quando cair na normalidade? Que é um time que vai perder pouco. Né, perdeu só 2 partidas, talvez empate mais, uma ou outra, não tem empatado, tem só vencido. Eu queria só, até por uma questão de respeito, quando eu falei assim, babaiada, parece que está menosprezando os jogadores do Corinthians. Nada disso. O Corinthians tem um bom time aqui, eu repito. É que eram jogadores que ninguém apostava. No Arana, poucos apostavam. No Balbuena, poucos apostavam. O Romero, até pouco tempo atrás, era vítima de chacota. É um jogador extremamente importante do ponto de vista tático. Ainda o Rodriguinho, ninguém dava nada. Oi? Ainda é o artilheiro da Arena? Sim, ainda é o artilheiro da Arena. E o Jô, que também ninguém apostava, é artilheiro do time e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Mas é assim. Isso não faz com que o jogador vire um gênio. Não. É um esquema bem entrosado. Que funciona. Por isso que eu defendo o esquema tático. Porque com o esquema tático, o jogador médio fica bom, o jogador ruim fica médio. E se não tiver esquema, só tem o craque, fica cada um fazendo o seu e não funciona. Por isso que eu defendo o esquema. E eu não acredito em esquema de 11. Eu acho que o esquema tem que ter 15 e 16. Esse é o ponto que a gente discutia no começo do programa. Bom, agora é hora de falar do São Paulo, que vive a expectativa para a estreia do técnico Dorival Júnior amanhã contra o Atlético Goianiense no Morumbi. O que será que vai acontecer com o Dorival Júnior esse ano, hein? E o São Paulo? O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando o último treino do Tricolor. De contrato novinho em folha e titular absoluto da lateral esquerda sob o comando de Rogério Ceni, Júnior Tavares precisa mostrar para Dorival que merece continuar no time. Ele chegou com um espírito novo, ele, a comissão dele, e nós jogadores também muito motivados por uma comissão nova, mostrar novamente nosso trabalho
Então espero que dê tudo certo aí pra gente vencer o jogo de amanhã. Mudanças à vista para o jogo de amanhã no Morumbi contra o Atlético Goianiense. A julgar por esses primeiros trabalhos do professor Dorival Júnior à frente do São Paulo, a equipe que ele pretende mandar a campo terá o Renan Ribeiro no gol, Buffarini e Júnior Tavares nas laterais, na zaga Rodrigo Caio e Arboleda, 2 volantes, Jusilei e Petrus, 3 meias, Jonathan Gomes, Cueva e Wellington Nem e Lucas Prato de centroavante. A provável escalação do tricolor para o jogo desta quinta-feira no Cícero Pompeu de Toledo. E a volta de Cueva significa o quê? O Cueva é o centro do nosso time, né? É o pensador, é o cara que pode decidir num passe ou num gol. Então ele bem melhora muito o nosso time. Só que a gente tem um coletivo todo por trás, a gente não depende só dele, a gente depende do grupo inteiro. E a gente vai se doar ao máximo amanhã, nesses jogos que a gente tem no Brasileiro, porque a gente está numa fase não tão boa e vamos fazer tudo para reverter isso. Diante do lanterninha do Campeonato Brasileiro, o tricolor, 19º colocado e que não vence há 7 rodadas, só pensa nisso. Eu só penso na vitória. Não só eu, como meus companheiros, a direção, a diretoria, todo mundo só pensa em chegar amanhã e vencer. Espero que a torcida nos apoie amanhã, possa ir no Morumbi e nos empurrar, porque amanhã começa uma nova era aqui com o Dorival para a gente reverter essa situação e melhorar na tabela. Flávio, se o São Paulo não vencer o Atlético Goianiense, pior time do campeonato, aí fecha as portas, né? É assinar, claro, tem muito campeonato pela frente, mas é carimbar o passaporte para a Série B. Então, se você puder escolher um time para você estrear, você tem que escolher o único que está atrás de você. Claro. Só que é tal história. Tem uma brincadeira que se faz lá na Penha que diz assim, a pior coisa do mundo é brigar com bêbado. Porque se você bater no bêbado, o cara fala, bateu no bêbado e tal, quem não bate em bêbado? Mas se apanhar... Se apanhar do bêbado, o que você faz? Aí você está desmoralizado, você está morto. E é óbvio que conhecedor que somos das torcidas brasileiras, se o São Paulo começar ganhando, beleza, senão a torcida vai ficar enchendo o saco. Vai ajudar o Atlético Goianiense. Então, teoricamente, o São Paulo vai ganhar o jogo. É isso aí. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. O que vai dar no clássico entre Palmeiras e Coringão? Põe na tela, Magrão! 59% Palmeiras. O pessoal, então, concorda com o Celso, concorda comigo. E o Flávio acho que vai dar Coringão com um golzinho do... Não é do Jô mais, é do quem? Do Arana. Gente, nós voltamos a nos encontrar. Acho que a seguir no Jornal da Gazeta, se essas explosões aí contra o Lula não renderem muito, mas senão a gente se encontra amanhã no Gazeta Esportiva, tá bom? Pensei que era foguetório por causa do jogo? Não, porque pode ser que minha participação não aconteça, mas tudo bem. Aí não tem problema, porque realmente o noticiário nacional está muito importante, tá bom? Jornal da Gazeta a seguir até sexta-feira? Até amanhã. Não, é só domingo agora no mesmo. Um abraço, tchau.